Boa noite, povo de Deus. Ih, tá muito xoxo. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé. 126. Começando aqui no versículo de número, podemos, versículo 5, que é o versículo certo, diz assim: o que semeia com o quê? O que semeia com lágrimas, cegarão com o quê? Quem crê nisso? Você crê? Os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Versículo 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou a sua colheita. Vamos fazer uma oração. Pai, hoje tem que ser diferente aqui. Oh Deus, eu já sei, Pai, que o Senhor tem a vitória para nos dar. Um milagre, Pai, que essa pessoa nunca viveu. Oh Deus, o Senhor pode ter preparado para hoje. O Senhor sabe de todas as coisas. Aquele milagre extraordinário. Mas é necessário, meu Deus, que a palavra do Senhor fale a cada coração. Prepara, meu Deus, esse coração. Às vezes, Deus, o nosso ouvido já está agravado, de tal maneira que a gente não consegue ouvir. Ó Deus, e quando ouvimos, às vezes não entendemos. Mas a palavra do Senhor tem que chegar aos ouvidos e descer ao coração. E não só chegar ao coração, mas a palavra do Senhor tem que descer para as nossas mãos e para as nossas pernas, para que possamos andar, caminhar, Deus, fazer a obra que a tua palavra nos ensinou. Não adianta aprender a palavra e não fazer, não caminhar em cima dela, não agir em cima dela. Então, Pai, nos ajude agora, que tem um milagre muito especial para acontecer. E você diga amém, Jesus. Glória a Deus. Olhe para cá. A Bíblia está dizendo para nós: os que semeiam com lágrimas, os que semeiam com lágrimas, eles colherão com alegria. Às vezes nós não entendemos na trajetória da vida que se nós queremos colher um fruto, precisamos plantar semente. Mas na plantação da semente, às vezes é com lágrima, às vezes é com tristeza, às vezes é com dificuldade, às vezes é com a pessoa enfrentando até o momento de fragilidade, de fraqueza. A palavra de Deus ensina, o homem de Deus falou: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu sou o quê? Forte. O homem de Deus mesmo disse: na minha fraqueza, ou na fraqueza do homem, opera o poder de quem? De Deus. Então às vezes a pessoa está semeando, e quem deseja de fato colher um fruto, às vezes está semeando com muitas lágrimas. Há pessoas que podem até dizer: pastor, olha, eu tenho passado aí poucas e boas. Às vezes a pessoa está enfrentando a maior dificuldade dela da vida nesse ano de 2020. Talvez não seja o seu caso, mas pode ser o caso de alguém. Pastor, 2020 para mim, tem gente que hoje, em 2020, a pessoa já escolheu um ano na vida dela para classificar como o pior ano da vida dela. Tem gente que fala: foi no ano tal, aconteceu aquele problema, foi no ano tal, olha aquela perda, no ano tal, aquela situação, olha, daquele ano em diante a minha vida mudou. Mas tem gente que é esse ano agora. Mas ninguém pode perder o entendimento que se nós queremos colher, ainda que seja necessário semear com choro, semeie. Você não pode parar de semear. Às vezes o diabo vai trabalhando, a pessoa está chorando,
Chorando o quê? Não sei. Mas às vezes é um problema pessoal, familiar, problema de ordem emocional, e a pessoa está naquela luta, e o diabo vai fazendo ela chorar, 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 mas ele quer que ela chore sem semear. A pessoa que chora sem semear, vai chorar a vida inteira. É igual a pessoa que reclama da vida. Quem é que reclama da vida e a vida mudou? Quem que reclama? Ah, mas a vida é assim, ah, mas não sei o que, ah, mas não sei o que lá, e a vida mudou? Ninguém. A vida só muda, a pessoa às vezes até reclama, mas se ela semear a boa semente. Então, ainda que você sinta, está passando uma luta, uma adversidade, pastor, não aguento mais falar dentro de casa, não aguento mais falar com meu filho, com a minha filha, eu não aguento mais esses problemas, pastor. Está chorando? Continua semeando. Sabe por quê? A semente é preciosa. Olha o que está escrito aqui, ó, versículo 6. Aquele que leva a preciosa o quê? Semente. O fruto que Deus preparou para você e para mim, irmãos, é um fruto maravilhoso. O fruto que Deus preparou para nós é tremendo. Ninguém aqui tem ideia o que Deus pode fazer na sua vida daqui para amanhã. Você não tem ideia do que Deus pode fazer. Irmão, Deus pode fazer muita coisa, viu? Deus pode fazer uma transformação. E às vezes acontece. Tem gente que ela passa por uma transformação. Irmãos, ninguém teve. Meu Deus, o que aconteceu, Maria? Mudei. Às vezes a pessoa muda até de cidade. A pessoa muda até de estado. Cadê fulano? E fulano agora está lá, tal lugar aí. Ó, está trabalhando e está prosperando, mudou. Por quê? Porque a semente quem dá é Deus. E essa semente que Deus dá é preciosa. Mas você tem que continuar levando ela. Será que não é para a independência da sua família? E a sua família passar a ser uma família de Deus agora? Não tem esse negócio de vício, bebedeira, drogadição. Tem famílias, irmão, que nós sabemos que às vezes tem uma briga no meio da família, uma pessoa até fere a outra com a faca, briga, tira sangue, a confusão, tem que o pessoal apartar, os vizinhos apartar, mas alguém naquela casa tem a preciosa semente, ela está gemendo e chorando, mas ela tem que continuar levando. Deus, eu não aceito a minha família assim, eu continuo orando, eu não aceito a minha vida assim. Ela vai levando, está chorando, mas está levando. Por quê? Porque a semente é preciosa. Agora entenda isso, o diabo sabe que a semente é tão preciosa que ele quer nos paralisar. Às vezes vem na pessoa um espírito de desistência. Você já deve ter pensado em algum momento, quer saber, eu não vou orar mais nada não, deixa estar na mão de Deus aí. Quer saber, eu não vou mais, se acontecer amém, se não acontecer amém. Por quê? Porque o inimigo não quer você semeando a preciosa semente. Você tem que levar, ainda que você esteja chorando, mas você continua, você vai adiante. Por quê? Versículo 6 ainda, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos, a sua colheita. Que interessante, o que leva a preciosa semente, aí está escrito assim, chorando e andando. Chorando e andando. Você está chorando? Estou, mas continua andando, continua vindo para a igreja, continua fazendo a campanha. Você já viu que o diabo, quando ele quer paralisar a pessoa, ele bota assim no coração da pessoa, não faz mais a campanha não faz mais a oração não, você vai na igreja, você ora, você faz a campanha, você pede, mas olha como é que está. Diabo, eu já sei, Deus me deu uma semente preciosa, e a Bíblia está mandando levar a semente, chorando e andando, não é chorando e parado. Tem muita gente que está em casa, aproveitou toda essa situação que aconteceu, e elas estão em casa, mas elas precisam de uma independência, elas precisam de um milagre, só que elas estão com a preciosa semente, chorando, mas estão paradas, não estão agindo a fé. Como é que a pessoa vai se libertar?
se ela não agir a fé. Às vezes a depressão, ela chega, a tristeza um dia, é um desânimo no outro. Às vezes uma doença chega, é uma dor hoje, outra dor daqui a 2 meses, daqui a pouco outro problema, e a pessoa fica parada. Ela não levanta e conduz a semente, leva a semente. Como é que a coisa vai acontecer? A semente é preciosa, mas se você não andar, a bênção não acontece. A nossa independência, você sabe que ela já aconteceu. Quem sabe disso? Você sabe, né? Nós estamos buscando a independência, mas a independência já aconteceu. E quando que ela aconteceu? Lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu por nós, irmãos, a Bíblia diz que a cédula, a nota que nos era contrária, que estava ali o nosso pecado, falha e erros, a Bíblia diz que aquela cédula foi encravada na cruz, foi colocada na cruz, ela foi crucificada com Cristo, de tal maneira que nós não devemos mais nada. Ele pagou o preço por nós, consumou a obra. Agora, se Jesus pagou um preço por nós na cruz, por que nós não vivemos tudo que nos preparou? Tem uma razão, mas vamos ver primeiro a obra que Jesus fez. João capítulo de número 19. João capítulo 19, você vai entender muita coisa. Primeiro, você já entendeu que não é para parar de levar semente, hein? Não pare de levar semente. Você está lutando? Tô, pastor, que batalha. Tem dia que acontece isso, acontece aquilo. Pois é, mas continua vindo buscar Deus, clamando a Deus, crendo, sendo fiel, fazendo a sua parte, honrando e glorificando o nome do Senhor. Continua, em nome de Jesus. Se você não continuar levando a semente, fica difícil. Os males vão se levantando e daqui a pouco está aí trabalhando contra a sua vida. João capítulo de número 19. Só para você ver aquela obra que Jesus fez na cruz do Calvário pela nossa vida. João 19, versículo de número 28. A Bíblia diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam o quê? E o que estava terminado? A obra que ele tinha de fazer. A nossa redenção, cura, libertação. Ele já tinha feito toda a obra, estava terminado, faltava só o grande finale. Qual era o grande finale? Ele deveria morrer. Tem gente que até hoje não entende. Eu já vi pessoas falando: pastor, olha, por que Jesus, né, coitado, ele teve que morrer na cruz, ser pendurado na cruz, coitado, né, pastor? A pessoa não aprendeu ainda que se Jesus não morresse na cruz, nós estávamos perdidos, endemoniados, fadados ao inferno, a vida desgraçada, Satanás dominando sobre nós. Imagina a opressão demoníaca, tudo quanto é lado. Não tinha como, irmão. Ninguém escapava da mão de Satanás. Você veja bem, obviamente até com a permissão de Deus, mas Mateus capítulo 4 fala da tentação de Jesus. E o diabo foi ali, pegou Jesus, mostrou ele a cidade, botou ele lá no pináculo do templo, mostrou toda a glória, a grandeza do reino. Você veja que o diabo tinha tamanha liberdade, e Deus permitiu até ele tentar Jesus, e foi tentando e tal. Se ele pôde ter essa liberdade de fazer isso com Jesus, imagina o que ele não fazia com a humanidade. Devia ter gente aí que batia uma maluquice na cabeça da pessoa, ela pegava uma faca e matava o outro se afundava nas drogas, no vício. Tudo isso é demônio. Tudo isso, meu irmão, é operação de Satanás. Oprimia, desgraçava. Pastor, mas parece até o dia de hoje. Porque tem muita gente ainda que não se tornou independente desses espíritos malignos, estão presos aos espíritos malignos, e o diabo tem liberdade para fazer tudo que ele quer. Jesus, sabendo que a obra estava terminada, diz aqui: para que a escritura se cumprisse, ele disse o que? Tenho sede. Para que Jesus disse que tenho sede? É porque realmente estava cheio de sede ele. Não, está escrito aqui, para que a palavra se cumprisse,
Cada passo daquilo que aconteceu, irmão, estava no cronograma de Deus. Cada passo, ele falou: agora é aquela hora que eu peço água, agora é aquela hora que eu digo que eu estou com sede, para se cumprir o que foi profetizado. Às vezes a pessoa está tão desligada, irmão, que não sabe tudo que está acontecendo, está dentro do cronograma de Deus. Às vezes a pessoa não vê: pastor, mas essa aprovação, como que isso pode? Ah, mas a porta nunca abre para mim. Eu não consigo ver, pastor, ali um porquê. É verdade, mas Deus sabe de todas as coisas. Chegou a hora, Jesus falou: agora é o momento de eu falar que eu tenho sede. Não é porque eu estou com sede, não, é para se cumprir a palavra. A sua vida, por mais que você não enxergue agora, ela está no controle de Deus. Digam glórias a Deus. Eu creio, irmão. Às vezes eu vou numa situação, a porta está fechada. Eu queria aquela bênção, não veio. Não vou reclamar não, Deus sabe de todas as coisas. Jesus falou: agora é a hora, tenho sede, mas é só para cumprir a palavra. Não estranhe se alguma coisa acontecer, ainda que você não entenda. Você tem que colocar no coração: a minha vida é dirigida por Deus. Que mais que fala aqui? Versículo de número 29. E estava, pois, ali um vaso cheio de quê? Vinagre. E encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopor, no pedaço de cana, como falou com a tradução, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: o que ele disse? Está, em outras palavras, diabo, agora você perdeu, Satanás. Quando ele bebeu aquele amargo, era como se ele estivesse arrancando toda a amargura da tua vida e da minha. Por isso que toda pessoa amargurada, ela está pecando com Deus. Eu até botei a publicação na internet, acho que foi ontem. O moço estava olhando para baixo, estava na montanha, sei lá onde. Aí uma florzinha lá, ele olhando, tão bonita a flor. E atrás dele um monte de flores bonitas. E ali o texto fala alguma coisa assim, né? Que a pessoa às vezes não está vendo as maravilhas de Deus na vida dela. Jesus tomou toda a amargura da nossa vida. Quando ele tomou do vinagre, ele falou: agora o diabo, você perdeu. Agora está consumado. A única coisa que faltava era eu tomar dessa amargura. Bebeu aquele vinagre e deu um grito: está consumado. Diabo, agora você perdeu. E o que mais que diz aqui? Versículo de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, ele fez o quê? Entregou o quê? Morreu. O que aconteceu nessa hora? Ele te deu a independência. Quem pode dar glória a Deus? Nesse dia ele deu a independência, acabou. Eu fiz toda a obra, tomei as doenças, maldições, pecado, tudo que não presta, até o veneno, a amargura ele tomou sobre si e morreu. Consumou a obra. Está consumado. Terminou. Mas você veja: pastor, mas como é que pode? Jesus disse que está consumado, a obra estava terminada. Mas por que às vezes a minha vida é assim? Às vezes a vida é assim que a pessoa não toma uma posição, mas tem outras coisas mais também. Olha o que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo de número 16. Irmão, Jesus consumou a obra, tomou até do fel, tomou até do vinagre, gritou bem alto: está consumado. Diabo, você perdeu. Você tem amargura na sua vida? Pastor, a grande amargura que eu tenho é esse problema com papai, com mamãe. Olha, eu nunca esqueci o que fulano me fez, o que Beltrano me falou. Pastor, aquilo que eu passei, ninguém me ajudou naquela situação. Então tira esse fel do teu coração, tira essa amargura da tua alma. A pessoa está amargurada às vezes, mas Jesus já bebeu a amargura dela, já consumou a obra. E essa amargura se estende às vezes, que a prosperidade foge, irmão, da amargurada. A paz, a alegria foge. Se você encostar do lado amargurado, você não fica um minuto. Você, meu Deus do céu, que coisa ruim. Você vai embora. Assim é a prosperidade, a paz, a alegria. Essas coisas boas só ficam no coração bom. Às vezes tem gente que, tudo sorri para ela. Claro que as lutas vêm, mas a pessoa tudo sorri, a vida sorri para ela, porque ela sorri para a vida.
A pessoa sorri para a vida. Às vezes a pessoa passa a maior aprovação, vai trabalhar, alguém rouba o lugar dela no trabalho, puxa o tapete, levanta a concorrência desleal, faz até a maldade com ela. Ela diz assim: vou deixar isso para lá. Alguém fala: poxa, mas Maria é muito boba. Não, Maria não é boba não. Ela colocou a vida dela na mão de Deus, e Deus é que vai cuidar da situação dela. É Deus que vai cuidar. Então às vezes a pessoa não toma essa posição, mas tem uma coisa mais também que acontece. 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 9. 1 Coríntios 16, 9. Vamos ler o 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o quê? 1 Coríntios 16, 8. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Irmãos, não é a mensagem, mas é um gancho. Meu irmão, fique até o Pentecoste chegar. O Pentecoste, você sabe que simbolizou a descida do Espírito Santo. Às vezes a pessoa é fraca porque ela não tem o Espírito Santo, não. A pessoa que não é batizada no Espírito Santo, ela pode estar sujeita a várias situações. Jesus falou para os discípulos: vocês não vão nem sair por aí não, porque você tem que receber o Espírito Santo. E não é só receber o Espírito Santo, que a pessoa recebeu, falou até em línguas, que é uma evidência do batismo no Espírito Santo, falou em línguas e tal. Não, não é só isso não. Irmão, com o temor de Deus eu falo, tem gente que com o mesmo ímpeto, com o mesmo fervor que fala em línguas, também fala da vida dos outros, faz fofoca. Você já viu isso aí, por aí afora? Pessoa fala em língua na igreja, profetiza e tal, mas é uma boca de contenda terrível. Quer dizer, isso aí não é o Espírito Santo não, irmão, nunca foi. Uma das coisas principais que o Espírito Santo faz, ela transforma a vida do ser humano. Se não houver transformação, não tem Espírito Santo. O que tem? Às vezes tem é o espírito do engano. A pessoa até pensa: oh, glória a Deus, aleluia. Mas que Espírito Santo é esse? Que não transforma. Mas não é o caso aqui, a mensagem não vai alongar. Mas fica. O homem de Deus falou: eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Eu quero até chegar essa data. Pentecoste é símbolo do derramamento do Espírito. Eu vou ficar, Deus, firme até se o Pentecoste chegar na minha vida. Mas a mensagem não é essa não. A mensagem está aqui, 9. Porque, vamos ler em voz alta: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos o quê? Jesus consumou a obra, está consumado, o povo está independente agora. Quem quiser prosperar vai prosperar, quem quiser ter paz, quem quiser viver na bênção, vai viver, vai dar certo. O povo vai, como a promessa lá do início, o povo vai crescer, vai se multiplicar, vai dominar a terra, vai sujeitar a terra. Está consumado, não tem mais agora opressão do diabo não. Oh, glória a Deus. Oh, pastor, mas por que isso não acontece? A porta se abriu, está escrito aí. Porque uma grande porta eficaz se me abriu. A porta já está aberta para mim, para você. Quando que a porta abriu? Quando Jesus falou lá na cruz: está consumado. A porta abriu. Qualquer pessoa aqui pode ter paz, alegria, vencer, avançar. Pode ser ter um milagre aí que aos olhos humanos é impossível. O milagre é para isso mesmo. Pastor, isso aqui é impossível. Então é caso de milagre. A porta está aberta, está, mas tem um porém, tem muito inimigo. Hoje nós estamos aqui para orar para que esses inimigos saiam do caminho em nome de... Olha o que o homem de Deus falou: uma porta grande e eficaz se abriu. Vamos ler de novo, 9 aqui, ó. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos o quê? Inimigo, adversário. Você está entendendo que a porta para a sua alegria está aberta? Você está entendendo que a porta para você agora ser de Deus, ter comunhão com Deus, está aberta? Agora tem muito inimigo. Agora é claro que às vezes o inimigo somos nós mesmos, irmão. Como nós falamos ontem aqui. Às vezes que a pessoa que se atrapalha, mas também tem os demônios. Olha o que a Bíblia vai falar para terminar. Neemias capítulo 4.
Veja que os inimigos se colocaram naquela porta, não queriam que Deus abrisse a porta, mas Deus abriu. Neemias 4, versículo 1 diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o que, gente? O muro. O que aconteceu? Ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu de quem? Dos judeus. Que mais que diz? E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que ficaram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de quê? De pedras. Nós vamos terminar aqui, para você entender. A porta está aberta, nada te impede de vencer, a não ser os inimigos que estão diante dela. A Bíblia está dizendo aqui em Neemias que o povo de Deus se levantou para edificar os muros que estavam quebrados de Jerusalém. Aí um homem chamado Sambalate, que não tinha nada a ver, ele começou a olhar Neemias e o povo de Deus fazendo a obra. Aí juntou meia dúzia e falou assim: vem cá, eles vão edificar o muro? Eles vão agora sacrificar para Deus? Eles vão em um só dia reconstruir tudo que estava quebrado? Nós iremos permitir isso? Não, não pode acontecer uma coisa dessa. Eu não aceito uma coisa dessa. Aí o companheiro chamado Tobias falou: não, pode deixar. A obra que esses fracos judeus vão fazer aí, até uma raposa se assoprar vai cair. Isso aí não vai dar em nada. Essa obra que eles estão fazendo não vai adiante. Aí eu pergunto para você uma coisa: o que Sambalate e Tobias tem a ver com a tua vida? O que Sambalate e Tobias tinha a ver com Neemias e o povo de Deus? Não tinha nada a ver. Mas o inimigo que se coloca na porta é aquele que não se agrada de te ver se levantando. Se você colocar no coração hoje que a tua vida vai mudar, Sambalate vai ficar furioso. Ele já está furioso hoje. Sambalate vai ficar revoltado. Tobias, ele vai dizer: mas essa mulher está tomando a posição, esse homem está Sambalate, mas não tem nada com você, é espiritual. O Sambalate juntou um grupo: não vamos deixar não. O muro não era deles, a terra não era deles, o tijolo não era deles, não tinha nada a ver com eles. Mas eles se incomodaram. Por quê? Porque Jesus abriu a porta quando disse: está consumado. Mas o inimigo, não satisfeito, se colocou na frente dela. E toda pessoa que se levanta para tentar edificar, toma posse da independência que Deus deu, Sambalate vai se levantar. Mas Sambalate tem domínio sobre você? Tem domínio sobre a tua vida? Você deve alguma coisa a ele? Você vai permitir que as ameaças do diabo te parem? Você vai permitir que as ameaças do inimigo te parem? De jeito maneira. Neemias não parou, mas ele precisou até de um determinado momento. Com uma das mãos ele segurava o instrumento para edificar o muro, e com a outra mão espada.